Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos fazer aquela correção da atividade de revisão que a tia pediu na última aula, na segunda-feira, tá certo? Então, como amanhã vocês tinham simulado, hoje nós vamos apenas fazer revisão daquela atividade, por meio daquela atividade, tá certo? Então, peguem essa atividade agora que a tia vai mostrar aqui. Olha só, gente, a atividade de revisão que vocês vão corrigir agora é essa daqui, de 4 questões, tá? Então, vamos começar essa correção dessa atividade agora. Vejam direitinho se vocês fizeram. Eu não vou pôr respostas no quadro, vocês vão prestar atenção na minha explicação. E aí, se vocês fizeram errado, vocês apagam e corrigem novamente, tá bom? Então, turminha, a primeira questão, como vocês viram aí, ele pergunta assim, olha só. Quais são os órgãos que fazem parte do sistema digestório? Então, nós estudamos o sistema digestório lá no primeiro capítulo do livro 3 de vocês, tá certo? Então, lá na primeira página 135, ele traz um esquema semelhante a esse daqui que a tia trouxe, tá? Nesse esquema aqui, ele mostra mais partes, mais detalhadamente, essas partes do sistema digestivo. Também mostra que a estrutura do dente, da língua, mas as partes realmente que fazem parte do sistema digestivo, ele vai descrever aqui, olha só. Nós temos a boca, não é? Seguindo aí a sequência do livro de vocês. A faringe, não é? O esôfago, cadê o esôfago? O esôfago é esse tubo aqui. E depois nós temos o estômago, tá? Além desses órgãos, nós também temos outros órgãos, como o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, tá? Aí nós temos também o intestino grosso, intestino delgado. Então, foram essas partes que a gente estudou sobre o sistema digestivo. Repetindo, olha só, boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino grosso e intestino delgado. E aí, fizeram direitinho? Vamos agora para a segunda questão. Então, gente, na segunda questão ele diz assim, ó, explique como acontece a troca de gases no organismo e quais células do sangue participam desse processo. Aí na página 141, no sistema respiratório, vocês vão ver que esse primeiro parágrafo aí, aliás, o segundo, ele diz assim, ó, o sistema digestório é responsável por realizar a troca de gases. Por meio de que processos? Da inspiração e da expiração é que é realizada a troca de gases no corpo humano, tá? Por meio da inspiração e da expiração que é realizada a troca de gases no corpo humano. E quais são as células que participam desse processo? Sobre as células vocês vão ver um pouco mais adiante, lá na página 149. Então vejam esse esquema agora que a tia vai mostrar e aí vocês vão ver a resposta final dessa questão, vocês vão comparar com a de vocês, ok? Então vamos lá. E aí, turminha, quando ele pergunta, quando ele pede para que a gente explique como acontece a troca de gases no organismo, a gente vai dizer que você inspira o gás oxigênio, não é? E aí libera ou expira o gás carbônico. É assim que a gente aprendeu? Então, ele explica aí, ó, o gás oxigênio é inspirado pelo nariz, o dióxido de carbono é eliminado pelo processo de expiração. Então, na inspiração é o gás oxigênio que entra e na expiração é o dióxido de carbono que sai, tá? E aí, quando ele pergunta aí quais células do sangue participam desse processo, gente, vamos lembrar que essas células são os glóbulos vermelhos, tá? Não esquece, são os glóbulos vermelhos que participam aí, que fazem esse processo levando oxigênio até as células dos órgãos e dos tecidos, tá certo? Então, não esqueçam. Olha só, gente, já na terceira questão ele diz assim, ó, descreva as causas da obesidade infantil. Então, esse conteúdo vocês vão ver com mais detalhes aí a partir da página 164, onde ele vai falar um pouquinho sobre calorias e ele trata nessa questão da obesidade, tá? Então, aí nós estudamos que a maioria dos distúrbios alimentares, eles têm como principal causa, principal consequência, na verdade, a obesidade e outras doenças também que são desenvolvidas. Mas nós sabemos aí que uma das principais causas da obesidade infantil é a má alimentação, pode ser também a genética, ou seja, vem de família, está no gene da pessoa. O filho, o pai tinha obesidade, a mãe também, então o filho provavelmente tenha também.
tem a questão genética e tem também a questão do sedentarismo, que é a falta de atividades físicas, de você não querer brincar, não querer jogar bola, não querer praticar nenhuma atividade física para gastar aquela energia que foi consumida. E então aí ela vai causar obesidade infantil. Vocês podem ver também aí, ó, má distribuição de alimentos, alimentação deficiente. E aí, gente, nós sabemos também que tem aquela outra questão que a gente pode colocar aqui na obesidade infantil, tá? Que é a falta de alimentos. Então, muitas pessoas passam por necessidades e não têm alimentos, os alimentos adequados para aquela nutrição. E aí se alimenta do que tiver. A falta de dinheiro, a falta de finanças que essas pessoas não têm. E aí provoca essa falta de alimentos devido também à pobreza, tá? Nós não podemos esquecer que isso também é um dos fatores que causa aí a obesidade infantil, tá? E na quarta questão ele diz: qual a importância do instrumento óptico desenvolvido por Galileu Galilei? Aí a gente já vai para o livro 4. E aí no livro 4 é a página 125, onde a gente estudou sobre os instrumentos ópticos e a gente viu aí a importância que Galileu Galilei tem para o desenvolvimento desse instrumento. Por quê? Porque até então não era possível visualizar os astros no céu. E depois desse instrumento óptico desenvolvido por Galileu Galilei, foi possível o ser humano observar com mais detalhes os astros do céu e aí responder a muitas perguntas que eles tinham, que não tinham respostas. Então, o instrumento óptico foi um instrumento muito importante para visualizar e estudar os astros no céu, tá? E entender aí as ações de fenômenos da natureza, tá? E aí a gente finaliza essa correção da revisão. Na segunda aula de ciência, gente, vocês têm como aula atividade uma ficha de atividades. Deixa eu só ver aqui qual é essa fichinha. É a fichinha da página 83, tá? E da página 84. Mas essa fichinha a gente só vai corrigir na nossa próxima aula de ciências, ok? Então, espero que vocês tenham aí feito a correção. Prestem atenção. Se for preciso, vocês vão pausando essa videoaula para ir acompanhando a minha explicação, ok? Então é isso, turma. Um grande beijo. Estudem para o simulado. Até já!